ponto cego que pode estar prejudicando a melhora da sua dor lombar. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Talvez você esteja aí sofrendo muito com a dor lombar, impedindo você de curtir um dia de trabalho, de poder concentrar no seu trabalho, de poder curtir momentos com a sua família, de poder até fazer uma caminhada e corrida que você tem vontade, mas você tem medo de fazer porque a dor lombar está sempre te incomodando. Eu te entendo e hoje eu estou aqui para te ajudar. Se você está chegando a primeira vez aqui no meu vídeo, muito prazer. Meu nome é Paulo Simões, sou professor de Educação Física e hoje eu estou aqui para te revelar um ponto cego muito comum em pessoas que sofrem com dores lombares, mas que faz total diferença para, infelizmente, a dor não melhorar. E isso acontece muito. Ponto cego tem várias situações aí da nossa rotina do dia a dia. Tem algumas coisas que a gente não sabe que geram um problema muito grande, né? Essa semana mesmo eu estava assistindo o MasterChef. Eu não sei se você gosta de programas culinários, gosta de assistir, mas eu vou dar esse exemplo para você entender um pouquinho mais o que eu quero dizer com ponto cego. Estava assistindo e na prova de eliminação teve uma prova na Itália. Aí eu pensei comigo, né? Deve ser sobre massa, cannelloni, lasanha, alguma coisa assim, né? Porque quando a gente fala em Itália, a gente já associa com a massa e tudo mais, que a gente come. Aí eu, por exemplo, gosto bastante desse tipo de comida italiana. Mas não, a prova de eliminação foi sobre uma comida típica da Itália que eu nunca tinha ouvido falar, se eu não me engano, o nome é tímpano. Alguma coisa desse tipo. Talvez você tenha assistido, senão é só dar um Google que você vai descobrir. Mas por que eu estou falando isso? Assim como eu, essa comida italiana é um ponto cego para a maioria dos participantes. A cara de surpresa deles quando eles viram o alimento lá, a receita totalmente diferente que eles nunca tinham visto, era muito evidente a cara de surpresa deles. Então, e esse ponto cego, ou seja, eles não saberem dessa receita e como ela é feita, ter uma explicação lá na hora, isso impactou muito a prova deles. Tanto que a maioria dos pratos não saiu tão legal assim e muitos saíram até sem tempero, porque eles não faziam a mínima ideia de como executar bem essa receita. Isso muito provavelmente contribuiu muito para aquela pessoa que foi eliminada naquele dia de programa. Mas Paulo, por que você está falando do MasterChef? Estou falando para te explicar mais ou menos o que seria um ponto cego. Ponto cego é aquele problema que às vezes a gente confunde ponto cego com dificuldade. A dificuldade que a gente tem é aquilo que a gente sabe, vamos supor, tem um boleto para pagar, é uma dificuldade esse mês e vou lá e pago ele, eu sei. Mas o ponto cego é quando a gente desconhece. E quando a gente desconhece o problema, é aí que mora o perigo, principalmente se a gente está falando aqui em dor lombar. Tem um ponto cego que é muito evidente, eu vejo muitas pessoas cometerem e não conseguir melhorar a dor lombar, pode ser o seu caso. Hoje, a maioria das pessoas já sabem, e isso é uma coisa positiva, que exercício físico é uma ferramenta muito poderosa e muito boa para a gente conseguir reduzir dores lombares. Se você não sabia disso ainda, estou aqui já para resolver esse problema. Mas o que acontece é que muitas pessoas não sabem que podem estar fazendo exercícios de forma errada ou ter uma prescrição ineficiente para a melhora da dor lombar. Esse é o ponto cego. E isso pode acontecer por motivos muito fortes para a dor lombar não melhorar. Primeiro ponto é você focar os seus exercícios apenas na região que está dolorida, ou seja, apenas na região lombar. Por que eu falo isso? Vamos pensar comigo. Pensa em todas as atividades aí que você sente dor. Seja acordar com dor, que é muito comum, seja pegar algo no chão, seja pegar algo em cima do seu armário de casa, seja brincar com seu filho, por exemplo. Vamos supor que você sinta dor lombar, você sinta incapacidade de fazer essas atividades. Diz para mim, a lombar é a única articulação envolvida nesses movimentos ou tem uma série de articulações que estão ali tentando te ajudar a fazer o movimento? Segunda opção, são várias articulações, são vários músculos que estão envolvidos plenamente nesse ato de você fazer as suas atividades. E se a dor está sendo gerada na lombar, não quer dizer que ela é o problema central e que você deve focar seus exercícios aí.
Se você já acompanhou outros vídeos aqui no canal, eu falo que a dor lombar ela não é específica de um fator, ela tem vários fatores envolvidos, seja desde o do exercício, de fraqueza muscular, até nível de estresse e noites de sono. Então, são muitas coisas envolvidas e quando a gente parte, vamos dizer, para o campo de batalha, para fazer exercícios e para melhorar, quando a gente foca apenas nessa região lombar, muitas vezes a gente está sendo até paliativo, a gente às vezes consegue controlar a dor, mas não consegue melhorar a capacidade funcional e tudo mais, e isso no longo prazo faz com que a dor esteja sempre voltando, infelizmente. Já deve ter ouvido falar naqueles exercícios do core, mas se você não ouviu, são aqueles exercícios muito para a região central e próxima à região lombar também. Eu não estou falando que eles são exercícios ruins de você estar fazendo. Eu apenas estou falando que se você focar só em exercícios para, digamos, proteger a lombar, focar só naquilo, pode acontecer o quê? Pode acontecer que os seus ganhos em relação à melhora da dor vão acabar sendo menores. E isso é muito ruim. Por quê? Porque você se dedica e acaba não tendo o resultado esperado. Aí o que pode ter acontecido com você? Aí você fica naquela crença de que o exercício não ajuda, de que o exercício às vezes até faz mal. Por quê? Porque você não teve uma prescrição adequada, você não teve uma prescrição correta de exercícios para você estar melhorando a sua dor lombar. Não é só você pegar, exercício é bom, excelente, mas não é só você pegar e fazer qualquer tipo de prescrição. E às vezes tem muitas prescrições mirabolantes que não usam o básico que a gente precisa para a dor lombar melhorar. E esse ponto de focar muitos exercícios na região lombar é muito prejudicial para essa melhora, infelizmente sua não acontecer. Se a gente pensar até mais a fundo em diversas situações do nosso dia a dia, se a gente não tiver as ferramentas corretas, a gente não consegue só com dedicação, só com, vamos dizer, só com transpiração, resolver, né? Se eu tiver algum problema no trabalho, por exemplo, eu preciso saber a origem desse problema e as estratégias certas para eu resolver aquele problema. Então, não adianta você ter a dedicação importante nos exercícios, mas não adianta se você não tiver uma prescrição certa. Se o seu embasamento for focado apenas na região da dor, infelizmente é provável que você não melhore e fica um ciclo muito aí, vira uma bola de neve de coisas negativas e contribui para você ter mais dor e mais medo da sua dor acabar não melhorando. Mas dentro desse ponto cego de às vezes você não fazer os exercícios de uma forma correta e acabar culpando o movimento, tem um segundo ponto que é o principal. Esse primeiro ponto que eu falei é muito importante, mas esse segundo ponto que eu vou falar, ele é o principal. É você desenvolver uma autoproteção à coluna lombar na hora que você está fazendo os seus exercícios. Mas Paulo, o que é isso? É você, talvez você acredite nisso, talvez já tenha prescrito exercícios para você dessa maneira equivocada, que é você ter muito cuidado ao fazer seus exercícios. Ou seja, você usar sempre poucas cargas quando você usa peso, você fazer sempre movimentos perfeitos e super corretos, sem mexer muito a coluna, sempre buscando uma perfeição. E por que isso é muito ruim? Eu não estou falando para você pegar e fazer exercício de qualquer jeito, mas eu estou falando que essa proteção excessiva, esse cuidado excessivo, vai gerar mais estresse para você, vai gerar mais hipervigilância, e tudo isso vai contribuir para você ficar com mais medo, para você ficar com mais ansiedade e, infelizmente, para você não conseguir melhorar. Tem uma história bem legal que eu vi numa palestra esses dias, que um palestrante estava falando sobre felicidade. Ele falava sobre os aspectos, sobre a ansiedade também, os aspectos que impedem a gente às vezes de conseguir assim um estado feliz e tudo mais. E ele falava que ele tinha um cunhado que no primeiro ano de medicina ficou muito preocupado de estar com uma doença específica. Por quê? Porque ele via lá na medicina todos os tipos de sintomas e ele descobriu que ele tinha vários deles. É a mesma coisa, não sei se você já digitou no Google algum sintoma que você teve e, consequentemente, já apareceu um monte de doenças ruins lá, porque o Google vai generalizar tudo, né? E por que eu falei isso? Porque é a mesma ideia, a ideia de que você tem que tomar muito cuidado ali
para fazer os seus exercícios em relação à sua coluna lombar. Porque o que acontece? Quanto mais eu tomo cuidado, quanto mais eu me limito, porque você entende comigo que se você está num programa de exercícios que te limita a vários movimentos, você não vai conseguir se desafiar seu corpo e consequentemente não vai conseguir melhorar. É a mesma coisa de um atleta, de um time de futebol, por exemplo, bom, time bom pra caramba, vamos supor que ele é da primeira divisão, só jogar contra time de quinta, sexta divisão, com todo respeito aos times de quinta, sexta divisão. Mas pensa comigo, esse time de primeira divisão não vai acabar evoluindo, né? Michael Phelps, grande nadador aí mundial, ele não evoluiu nadando com pessoas de uma qualidade muito inferior a dele, ele evoluiu conforme ele foi se desafiando e tendo desafios fortes. E a mesma coisa quando você pensa num programa de exercícios para você melhorar a sua dor lombar. Se você pensar só em limitação, fazer exercícios com muito cuidado, com muito medo de fazer exercícios que te geraram dor em algum momento, você entende comigo que você não vai conseguir evoluir? Se você está sempre hipervigilando a sua postura, deixando a postura certinha sempre, não fazendo exercícios com muita intensidade, é lógico que tem que ser gradativo o seu programa de exercício, mas aí você não consegue melhorar. E mais uma vez, o que você faz? Igual na primeira parte do ponto cego que eu falei, você acaba colocando a culpa nos exercícios, colocando a culpa no movimento, falar que o movimento não é bom para a coluna, que o movimento não ajuda em nada, que no seu caso não ajuda, porque você tem hernia de disco e tudo mais, e você começa a focar totalmente em outras áreas e desenvolvendo mais problemas para gerar a sua dor. Isso acaba não te ajudando em nada no seu processo de melhora. Mas calma, tem maneiras de você conseguir organizar melhor os seus exercícios e ter resultados mais duradouros na melhora da dor. E é isso que eu quero te contar agora que você entendeu esse ponto cego. Porque talvez esse era um ponto cego seu, né? Talvez você já tenha feito exercício, você já tenha se dedicado a exercício, seja na academia, seja em casa, seja em pilates ou outras atividades, e por causa desses dois pontos, de focar muito no lombar e não dar chance para os outros movimentos e articulações importantes, e esse ponto também, de você ficar muito em proteção, de não querer fazer muito exercício pesado, tudo mais, de não desafiar seu corpo, pode ter causado isso. Mas Paulo, como que eu mudo isso? Como que eu desenvolvo um programa de exercícios que consiga trabalhar pontos importantes, desafiar meu corpo e melhorar a questão de dor? Primeira coisa que você tem que pensar o que na sua rotina está te gerando dor nesse momento. Pega semanalmente falando, o que eu tenho, que atividades que eu tenho na minha rotina que estão gerando dor. Exemplos práticos, pegar algo no chão, uma caminhada, você vai fazer caminhada e sente dor, brincar com o seu filho, ficar muito tempo sentado durante o home office. A partir do momento que você entendeu isso, concorda comigo que a gente tem que se preparar para essas atividades? Se eu estou tendo dor nelas, eu não tenho que limitar atividades parecidas com elas. Eu tenho que focar em melhorar. Então, o agachamento, por exemplo, vai me preparar para pegar algo do chão. Um exercício que me prepare para uma caminhada, por exemplo, exercício que use os membros inferiores e superiores juntos, simulando um exercício de caminhada, vai me preparar para a minha caminhada. E conforme eu for incluindo os exercícios na rotina, eu também vou me preparar para aqueles momentos de ficar muito tempo sentado, eu vou me preparar para brincar com meu filho, ou seja, eu vou dar mais sustentação para o meu corpo fazer suas atividades. Então, o primeiro ponto para você ter um programa de exercícios legais, na hora que você for começar, pensar quais atividades da sua rotina você está precisando se preparar melhor para elas. Isso vai ajudar demais a você melhorar. Segundo ponto, exposição gradativa. O que é isso, Paulo? Muitas vezes, quando alguém começa uma rotina de exercício, quer melhoras repentinas, imediatas, logo na primeira semana zerar dor, quer resultados assim, super imediatos. Mas pensa comigo, seu filho, vamos supor que seu filho tem 2, 3 aninhos aí, tá começando, não sei a idade certinho que a criança começa a andar, mas vamos supor que ele tá começando a andar aí pela casa, meio tropicando ainda, você vai querer que ele corra já? Ou você vai deixar ele no processo dele? A gente é super compreensivo normalmente no processo de crescimento de crianças, por exemplo, né, de ir andando aos poucos. Normalmente a gente é mal compreensivo muito com a gente, com a evolução que a gente precisa ter.
Então, é esse o ponto que você precisa ter em mente, que é se expor de maneira gradativa. Por quê? Porque você está com a dor lombar crônica já, ou se ela está numa fase mais aguda, se você querer incluir já no começo um volume muito alto de exercício, fazer todo dia, fazer muito tempo, provavelmente você não vai se adaptar bem, não vai te ajudar a melhorar a sua dor e o principal, você não vai conseguir manter esse hábito por muito tempo se você começar dessa maneira. E por que a exposição gradativa também é importante para você melhorar no seu programa de exercícios? Porque muito provavelmente eu sei como a dor causa medo e causa ansiedade. É uma sensação muito ruim, às vezes você fica travado no sofá, tendo de ajuda, sua família sofrendo junto porque tá vendo que você tá com bastante dor e às vezes até sua família não entendendo muito, achando que é frescura ou alguma coisa assim. Eu sei como é pesado, mas não adianta querer correr uma maratona se você acabou de começar a correr agora, por exemplo. Você precisa se expor gradativamente, porque a exposição gradativa vai fazer com que você trabalhe esse medo aos poucos. Vamos supor que você tem medo, por exemplo, de dar uma palestra para 100 pessoas. Você tem muito medo disso, mas ao mesmo tempo é o seu sonho realizar isso um dia. Você começa dando palestra para 1, depois para 5, depois para 6 e vai aumentando. Os exercícios para melhorar a dor lombar é a mesma coisa. Exposição gradativa. Começa, por exemplo, pegando 2 vezes na sua semana, faz 20 a 30 minutos de exercícios físicos. Você fazendo isso, consequentemente você vai aumentando. Eu, por exemplo, eu já contei a história minha pra vocês, mas eu era atleta de handebol, eu tinha uma rotina muito pesada, mas quando eu comecei a trabalhar e tudo mais, acabei num determinado momento ficando sedentário e acabei travando as costas, tendo dor. E eu lembro que logo depois disso, até na época da pandemia, eu fui comendo aos poucos, 2 a 3 vezes por semana fazendo. E hoje em dia eu já faço umas 4 a 5 vezes por semana, pelo menos durante a semana, eu faço meus exercícios. E hoje é confortável para mim fazer isso. Antes era impossível. Então, você não precisa percorrer todo o caminho num dia só, tá? Essa exposição gradativa vai te permitir ir controlando a dor aos poucos. No começo, quando você está incluindo o exercício, muito provavelmente seu controle de dor já vai ficar melhor. Você já vai se preparar melhor, já vai ter mais efeitos analgésicos no seu corpo. Então, essa é a dica muito importante de ouro que eu dou para você. Além de você ter um exercício bem direcionado, pensando nos movimentos que geram dor na sua rotina, você fazer essa exposição gradativa, se expor aos poucos aos exercícios, isso consequentemente vai apagar esses pontos cegos aí de proteção à coluna, de você não focar apenas no local da dor. Se você aliar a exercícios bem direcionados com a exposição gradativa, com certeza aos pouquinhos você vai conseguir reduzir a sua dor. Você pode estar pensando, Paulo, será que isso é possível? Será? Eu já fiz exercício, senti mais dor e tudo mais. Para provar para você que é super possível, mas que você precisa ter um bom direcionamento e exposição gradativa, vou deixar na sequência aqui para você ver. Testemunho de um aluno meu que ele estava fazendo abdominais de maneira equivocada e aquilo estava prejudicando a dor dele, estava dando mais gatilho. Então ele estava tentando, vamos dizer, apagar fogo com gasolina, igual você pode estar tentando nesse momento. Confere o testemunho dele e depois eu te explico melhor. Como vocês viram, o Bruno estava fazendo o que muitas pessoas fazem. Ele estava fazendo exercício mal direcionado para o caso dele e estava gerando mais pressão. Viu só como com uma pequena orientação ele conseguiu melhorar? Você também pode. Só pequenas engrenagens que movem grandes montanhas. A única coisa que o Bruno precisou fazer é parar de fazer abdominais convencionais que estavam gerando um desconforto para ele e adaptar para outros tipos de exercício. Por quê? Porque muitas vezes aqueles exercícios eles estavam sendo feitos de maneira equivocada, eles não estavam pensando na rotina do Bruno, eles não estavam pensando em exposição gradativa, os medos que o Bruno sentia em relação à dor, e isso estava prejudicando, infelizmente, muito ele a melhorar. Você viu como é que ele falou que 200% melhor a dor lombar? Sei que isso não é possível, mas ele se sentiu muito melhor depois. E isso é muito importante da gente entender. Entender que os exercícios têm que, primeiramente, ser pensados na nossa rotina e, segundo, eles têm que ter uma exposição gradativa para a dor lombar melhorar de verdade. Se você fizer dessa maneira, com exposição gradativa,
com certeza dentro de poucos meses você vai conseguir reduzir a dor lombar até um ponto de você conseguir controlar ela. Que muitas vezes a dor lombar controla a gente, né? Ela tá falando ali pra gente, não, você não vai correr não, tô aqui, não vou deixar. Não, você vai brincar com seu filho? Não pode. Você vai acordar com dor, danada, a dor falando pra gente, né? E o que eu quero com esse vídeo é que você entenda que você pode mudar esse cenário, tá? Você virar o controlador da dor lombar e não deixar a dor lombar te controlar. É isso que eu quero que você entenda. Isso é super possível com exercícios pensados na sua rotina, com exposição gradativa desses exercícios pensados para a sua rotina. E principalmente a mensagem que eu quero passar no vídeo de hoje, agora que você descobriu esses pontos cegos, não foque agora seus exercícios apenas na lombar, pense mais em variações de exercícios multiarticulares, como caminhadas, como agachamentos, com exercícios que vão ter uma preparação mais efetiva para a sua rotina. E também tire essa ideia da cabeça que você tem que pegar sua pezinha, que você tem que evitar brincar com seus filhos muitas vezes, tá? O exercício, o movimento, todo tipo de movimento é saudável e vai te ajudar. Se estiver sentindo dor ainda ao fazer esses movimentos que eu estou citando, usa a exposição gradativa. Pô, tá agachando muito, tá doendo, agacha menos. Você tá fazendo as tarefas de casa e tá sentindo dor, aumenta o intervalo. Vai aumentando aos poucos, não quer dizer que vai ser sempre assim. Talvez você tenha que fazer algumas adaptações nesse momento que você está sentindo dor para os seus exercícios físicos. Mas entenda que se você se expor gradativamente e melhorando seus exercícios, amplitude e frequência, a sua melhora é muito possível. E é isso que eu queria deixar de mensagem no vídeo de hoje, tá bom? De você agora entender que os exercícios são importantes, mas que eles têm que ser feitos da maneira certa, uma boa prescrição e usando o básico bem feito, o básico que funciona, viu? Muito obrigado, você ficou comigo até o final do vídeo. Espero de coração que tenha te ajudado a entender melhor essas ideias de que o exercício é importante, mas que ele tem que ser feito de maneira certa. Tudo bem? Espero de verdade que te ajude a reduzir sua dor lombar, você que está aí me assistindo, e eu te vejo no próximo vídeo.